Bom dia a todas e a todos. Declaro aberta a 188ª sessão extraordinária do Conselho Superior da Defensoria Pública, sessão essa que tem na ordem do dia o processo do Conselho número 19 de 2020, que tem como interessado a Defensoria Pública Geral do Estado, que trata do concurso de promoção do nível 3 para o nível 4 relativo ao ano de 2020. A relatora desse processo é a conselheira Cecília Cardoso Soares e o revisor é o conselheiro Rodrigo Grupo. Passo a palavra de imediato à conselheira Cecília. Bom dia, Cecília. Bom dia a todos e todos. Eu primeiro quero agradecer ao grupo, que foi o revisor desse processo, que é o revisor desse processo, né? Trabalhou comigo na formulação do voto e na revisão da contagem de todos os pontos. E já passo a ler o voto, então. Excelentíssimo senhor presidente, ilustres conselheiras, ilustres conselheiros, o presente feito versa sobre o concurso de promoção por antiguidade e merecimento do nível 3 para o nível 4 da carreira de defensor público do Estado relativo ao ano de 2020. De acordo com o artigo 3º, parágrafo único do edital publicado no Diário Oficial em 5 de fevereiro de 2020, foram disponibilizadas 33 vagas para o certame, sendo 16 delas destinadas ao critério de merecimento e outras 17 para o de antiguidade. Após a publicação do edital, que foi precedida da publicação de lista de antiguidade definitivamente homologada no Diário Oficial do Estado de 18 de 1 de 2020, foram abertas inscrições aos membros da carreira interessados em concorrer. Ressalto aqui que não há candidato que tenha direito a se promover por ter figurado por 3 vezes consecutivas ou 5 vezes alternadas em lista de suplente de merecimento, conforme folhas 21. Em cada um dos autos formados a partir dos requerimentos de promoção foi acostada uma tabela descritiva desta relatora, com revisão do conselheiro revisor, Rodrigo Grupo Carlos da Costa, fixando a pontuação de acordo com os documentos juntados pelos interessados, possibilitando, assim, melhor verificação dos pontos concedidos, bem como dos motivos das eventuais não concessões de pontuação. Nos presentes autos, entretanto, o voto ora prolatário tem a finalidade de analisar os pressupostos de admissibilidade gerais que merecem análise desse colegiado. Item 1, do interstício mínimo do nível, da primeira quinta parte e dos documentos obrigatórios. O artigo 5º da deliberação 244 de 2012, assim como o artigo 4º do edital publicado em 5 de fevereiro de 2020, estabelecem que a promoção por merecimento pressupõe 2 anos de efetivo exercício no respectivo nível e integrar o candidato à primeira quinta parte da lista de antiguidade do nível, dispensados os requisitos se não houver quem os preencha ou preenchendo que se inscreva para o concurso. Conforme certificado as folhas 20 pela Secretaria do Conselho Superior, apenas os defensores e defensoras que se encontram até a 44ª posição na lista de antiguidade reúnem esses 2 requisitos, estando aptos a participar do certame pelo merecimento. A menos que o número de pessoas inscritas seja insuficiente para preencher as vagas por este critério. Dentre eles, uma não se inscreveu em qualquer dos critérios. 18 requereram participar somente no concurso relativo à antiguidade e 26 pediram para concorrer tanto por este critério quanto pelo de merecimento. É certo que tal quantidade de participantes seria suficiente para limitar a disputa pelas vagas de promoção por merecimento aos mais antigos do nível. Não obstante, a defensora Débora Rezende Dantas Mota não acostou aos respectivos autos cópia de peça processual ao trabalho jurídico, conforme determinado pelo artigo 7º, incisos 1 e 2 da deliberação 244/2012 e pelo artigo 6º do edital. Referidos documentos são de natureza obrigatória e a ausência de qualquer deles resulta em exclusão do candidato do certame por merecimento. Destarte, a defensora acima mencionada não deve ser admitida a participar do concurso em discussão, permanecendo, contudo, inscrita na seleção relativa ao critério de antiguidade. Destarte, inscritos por merecimento e antiguidade, a primeira quinta parte da lista de antiguidade, 25 defensoras e defensores públicos. Ainda assim, o número suficiente para limitar a disputa pelas vagas de promoção por merecimento aos mais antigos no nível. Houve, portanto, a desclassificação, no tocante ao critério do merecimento, daqueles não integrantes na quinta parte da lista de antiguidade. Todos os demais interessados, seja pelo concurso de promoção por antiguidade, seja pelo critério de merecimento, inscreveram-se tempestivamente. Da ausência de documento obrigatório. Conforme o artigo 6º, parágrafo 5º do edital, os elementos válidos para a promoção por merecimento devem referir-se ao primeiro dia seguinte à data da última promoção do interessado, por antiguidade ou merecimento, até o último dia indicado no respectivo edital. Dessa maneira, após diligência, esta relatora juntou aos autos documento remetido pela Secretaria do Conselho Superior, em que consta a data exata de mudança de nível anterior de cada candidato.
Ainda no tocante ao tema, o artigo 7º, parágrafo 7º da deliberação 244 de 2012, permite que o candidato, no ato de inscrição, requeira o aproveitamento de documentos relativos ao último certame do qual participou, sendo certo que eles podem ser tanto os obrigatórios quanto os facultativos. Para tanto, a norma deixa clara deve haver o pedido expresso do interessado, razão pela qual, em caso de ausência de requerimento por parte da defensora ou defensor, tais documentos não foram levados em consideração. No processo CSDP número 19 de 2020. Os documentos facultativos ou obrigatórios, cujo reaproveitamento foi expressamente requerido pelo defensor ou defensora, por outro lado, foram considerados, observando-se o quanto mencionado no primeiro parágrafo do presente item deste voto. Da pré-conferência, conferência, pré-encontro e encontros estaduais. Apenas a participação na organização da pré-conferência estadual gera pontuação no concurso de promoção por merecimento, conforme determinado pelo artigo 7º, parágrafo 1º, inciso 8º, a linha F da deliberação 244 de 2012. O mesmo consta do artigo 6º, inciso 8º, a linha F do edital de abertura do certame. Não obtiveram pontos, portanto, os candidatos que apenas participaram na pré-conferência. Da mesma forma, a ausência de relatório circunstanciado também impede a obtenção dos pontos na pré-conferência, conferência, pré-encontro e encontro estaduais, nos termos do inciso 8º, alíneas D a G das mesmas normativas e artigos acima mencionados. Portanto, a ausência de tal documento para atividades mencionadas nesse tópico levou a não pontuação em favor dos requerentes. Dos núcleos especializados, CAEP, Comissão de Prerrogativas, Conselho Estadual e outras atividades extraordinárias não gratificadas. Assim como as atividades mencionadas no item imediatamente anterior, para as atividades listadas no artigo 7º, parágrafo 1º, inciso 8º, alíneas de A a N, da deliberação 244 de 2012, faça necessária a juntada não apenas do documento que comprove a realização, mas de relatório circunstanciado de desempenho do defensor ou da defensora para cada uma delas. O mesmo se repete no artigo 6º, inciso 8º, do edital de abertura do certame. Pelo motivo acima, no caso de não juntada de relatório circunstanciado, ainda que juntada a comprovação da realização da respectiva atividade, não foi concedida pontuação ao defensor ou defensora requerente. Além das análises acima relacionadas, que envolvem um número maior de feitos, outros apontamentos devem ser feitos restritos a um universo inferior de casos verificados. A. Comprovante de apresentação de tese em congresso científico ou acolhida por comissão de seleção da EDEP, porém sem comprovante de aprovação, pontuação não computada, e participação como membro em núcleo especializado por período total inferior a 1 ano. Do critério de desempate. Destaca-se, finalmente, que foram utilizados para o desempate, quando necessário, os critérios previstos nos artigos 10º e 11º da deliberação 244 de 2012. Do resultado. Segue, portanto, a partir dos aspectos acima enfrentados, o resultado final entre os defensores inscritos por antiguidade e por merecimento de forma separada. Aí eu junto a lista de antiguidade, que está na ordem aqui de antiguidade no concurso, né? Natália da Costa Nora Bugner, Daniel Oliveira de Alcântara, Daniela Tomás Cristante, Bruna Simões, Juliana Araújo Lemos da Silva Machado, Débora Rezende Dantas Mota, Luiz Antônio Silva Bressani, Juliana Spuri Bernardi, Paula Hungria Agardi, Heloísa Maximino Goto, Jamal Chocre, Aline Tarrazo Fellow, Débora Helena Daer Montes Forlim, Fernanda Chamas Agostinho Gomes, Simone de Oliveira Domingues Ladeira Alcântara, Carlos Eduardo Afonso Rodrigues, Rafael Moraes Português de Souza. Por merecimento, os integrantes da primeira quinta parte. Então, uma lista na ordem já da pontuação geral de merecimento dentro da quinta parte. Patrick Lemos Cassicedo, Caio Jesus Granduque José, Rodrigo Serra Pereira, Fabrício Pereira Quintanilha, Fábio Jacinto Sorge, Giovana De Vito dos Santos Rota, Cristina Vitor Garcia, Daniel Guimarães Sveibel, Danilo Mendes Silva de Oliveira, Fernanda Costa Ueso, André Eugênio Marcondes, Maria Beatriz de Alcântara Sá, Samanta Romano Tressinari Grangeiro, Ariane Carolino de Pádua Pascoal, Rodrigo Vidal Nitrini, Denise Melo Salazar, Mariana Costa de Paiva, Márcia Rossi Coraine, Paula Longo Sanches Peto, Alessandro Valério Folador, Thalita Daquino Tavano Carvalho, Marici Heder Coelho Câmara, Luiz Guilherme Pereira Deledono, Laís Rabelo Zaros, Luiz Eduardo Cauano Dias.
E aí a lista de promovidos, iniciando pela antiguidade, considerando o final da lista de promoção do concurso passado. Então, iniciando pela antiguidade, Natália da Costa Nora Bugner, por merecimento, Patrick Lemos Cassicedo, por antiguidade, Daniel Oliveira de Alcântara, por merecimento, Caio Jesus Granducci, por antiguidade, Daniela Tomás Cristante, por merecimento, Rodrigo Serra Pereira, por antiguidade, Bruna Simões, por merecimento, Fabrício Pereira Quintanilha, por antiguidade, Juliana Araújo Lemos da Silva Machado, por merecimento, Fábio Jacinto Sorge, por antiguidade, Débora Rezende Dantas Mota, por merecimento, Giovana De Vito dos Santos Rota, por antiguidade, Luiz Antônio Silva Bressani, por merecimento, Cristina Vitor Garcia, por antiguidade, Juliana Spuri Bernardi, por merecimento, Daniel Guimarães Sveibel, por antiguidade, Paula Hungria Agardi, por merecimento, Danilo Mendes Silva de Oliveira, por antiguidade, Heloísa Maximiano Goto, por merecimento, Fernanda Costa Ueso, por antiguidade, Jamal Chocre, por merecimento, André Eugênio Marcondes, por antiguidade, Aline Tarrazo Fellow, por merecimento, Maria Beatriz de Alcântara Sá, por antiguidade, Débora Helena Daer Montes Forlim, por merecimento, Samanta Romano Trecinari Grangeiro, por antiguidade, Fernanda Chamas Agostinho Gomes, por merecimento, Ariane Carolino de Pádua Pascoal, por antiguidade, Simone de Oliveira Domingues Ladeira Alcântara, por merecimento, Rodrigo Vidal Netrini, por antiguidade, Carlos Eduardo Afonso Rodrigues, por merecimento, Denise Melo Salazar, e por antiguidade, Rafael Moraes Português de Souza. A lista de suplentes por merecimento ficam as colegas Mariana Costa de Paiva, Márcia Rossi Coraine e Paula Longo Sanches Peto. É como voto. Obrigado, conselheira Cecília. Consulto o conselheiro revisor, conselheiro Rodrigo, se gostaria de fazer alguma observação ou complementação ao voto. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, tudo bem? Eu gostaria primeiro de agradecer a Cecília, ela fez um trabalho excelente na questão de organização da contagem dos pontos, os colegas que eventualmente forem pesquisar o processo e os interessados que vão ver os seus próprios processos individuais vão verificar que há uma planilha individualizada para cada um dos pleiteantes de promoção, com os pontos, e achei que foi um trabalho muito bem feito e muito organizado. No fim das contas, a gente acabou organizando isso no feriado, eu recebi essa planilha na segunda, no final do dia já, e deu tempo de fazer a revisão, porque o trabalho estava muito bem feito. Então, eu queria parabenizar a Cecília pelo trabalho bem feito e agradecer também, porque facilitou o meu trabalho, e ratificar o voto. A gente fez um voto em conjunto, então eu estou ratificando o voto apresentado por ela. Obrigado. Obrigado, conselheiro Rodrigo. Bem, então coloco o voto em discussão. Ficam abertas as inscrições. Não havendo oradores inscritos, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Pitanga. Desculpa. Pitanga. Eu só queria registrar o meu impedimento, porque eu estava inscrito no concurso. Perfeito, agradeço o registro, conselheiro Luiz Gustavo, pedindo então à secretaria que acresça essa observação na ata do colegiado. Conselheiras, conselheiros, tínhamos apenas esse processo nessa sessão extraordinária, então gostaria de agradecer mais uma vez, parabenizando aqui a conselheira Cecília, também o conselheiro Gruppe, revisor, aí pela organização, pela apresentação do voto nessa sessão, que fica, portanto, cumprido o seu objeto, encerrada. Agradecendo aqui a todas e a todos, então, mantida naturalmente a sessão ordinária do colegiado na próxima sexta-feira.